Olá, pessoal, tudo bem? Nossa aula hoje é sobre ovogênese. Bom, a ovogênese é um processo completamente diferente da espermatogênese. Ela começa na vida uterina, quando um feto de 3 meses já produz ovogônia. Bom, ela começa na vida uterina, mas ela se encerra na puberdade. Ou seja, durante a vida reprodutiva da mulher, ela vai liberar ovócitos que já foram produzidos. Acontece nos ovários e tem duas paralisações, na prófase 1 e na metáfase 2. Então, na vida uterina, ocorre a formação das ovogônias. Essas ovogônias, elas sofrem meiose e passam a ser chamado de ovócito primário. Porém, ele fica paralisado na prófase 1 da vida uterina até começar a vida reprodutiva. Durante a puberdade, esses ovócitos primários reiniciam a meiose, constituindo os ovócitos secundários, porém ficam paralisados na metáfase 2. Isso mesmo, é uma meiose incompleta. Essa meiose só vai finalizar durante a fecundação. E outro fator interessante é que no final da meiose apenas uma célula desenvolve, as outras são chamadas de corpos polares. Bom, outra característica importante é que o ovócito ele desenvolve dentro de uma estrutura chamada folículo ovariano. O folículo tem uma função muito importante, além de proteger o ovócito, é produzir hormônios, principalmente estrógeno e progesterona. Durante a ovulação, esse folículo se rompe e o ovócito é liberado para dentro da tuba uterina. Esse processo aqui é chamado ovulação. E o tempo que o ovócito permanece dentro da tuba, nós chamamos de período fértil. Temos então um ovócito bem característico, visualizamos aí as células da corona radiata e as proteínas aí da zona pelúcida, que são duas camadas que são transportadas junto com o ovócito. Nessa imagem podemos ver o processo da ovulação. E vale a pena lembrar que após a ovulação, o folículo ovariano, sob a ação do LH, é convertido em corpo lúteo e continua produzindo progesterona e estrógeno até o final do ciclo. Por falar em ciclo, estamos aí. O ciclo reprodutivo da mulher, ele em média, ele tem 28 dias. É dividido em 3 fases. A fase menstrual, que é caracterizada por uma queda de progesterona e estrógeno. Essa queda faz com que ocorra uma diminuição do fluxo sanguíneo no tecido endometrial, consequentemente a descamação do endométrio, juntamente com o sangue e esse tecido, caracterizando assim a menstruação. No final da fase menstrual, um folículo já começa a crescer. E esse folículo em crescimento vai secretando estrógeno. E esse estrógeno ele vai ser responsável pela fase proliferativa, ou seja, pela renovação do endométrio, tornando ele espesso, apto a receber um embrião. No final da fase proliferativa, ocorre um pico de LH, resultando na ovulação, no 14º dia, caracterizando o seu período fértil. Após a ovulação, o corpo lúteo, que se localiza no ovário, continua produzindo, além do estrógeno, agora a progesterona, para manter as modificações endometriais, caracterizando a fase secretória. No final da fase secretória, se não houver fecundação, o corpo lúteo ele entra em degeneração e ocorre a fase menstrual novamente, reiniciando o ciclo. Então vamos dar uma olhada nos hormônios. Bom, após a menstruação, o hormônio que aumenta é o FSH. O FSH provoca então o crescimento do folículo ovariano e a secreção de estrógeno. Ou seja, nesse momento, o folículo está em crescimento e o endométrio está em processo de espessamento. Quando o folículo ovariano e o endométrio estão prontos, ocorre um pico de LH, o que provoca a ovulação
e a formação do corpo lúteo. Após a ovulação, o corpo lúteo então produz estrógeno e progesterona para manter as modificações endometriais e estimular a secreção de glândulas uterinas. Caso não haja fecundação, esses dois hormônios param de ser liberados, reiniciando assim o ciclo, entrando numa fase isquêmica e posteriormente a menstruação. Bom, vamos observar aqui que o ciclo reprodutivo da mulher ela tem início na hipófise, isso mesmo. A hipófise secreta dois hormônios importantes, o FSH e o LH. Esses hormônios agem nos ovários para ocorrer a ovulação. Isso mesmo. O FSH e o LH têm efeito nos ovários, promovendo a ovulação. Não podemos esquecer que o FSH também estimula a secreção de estrógeno. Bom, após a ovulação, o corpo lúteo vai secretar estrógeno e progesterona. Esses dois hormônios vão estimular a secreção uterina, a secreção das glândulas uterinas, sendo responsáveis pela manutenção endometrial. Caso haja fecundação, ele está apto a implantar. Claro que o corpo lúteo manterá a produção de estrógeno e progesterona. Caso não haja fecundação, o corpo lúteo para de produzir esses hormônios e aí ocorre a menstruação. Nessa imagem podemos ver os efeitos do FSH e o LH. O FSH promovendo o crescimento do folículo e a secreção de estrógeno. O LH promovendo a ovulação e a formação do corpo lúteo. O folículo em crescimento secreta estrógeno, já preparando o endométrio para uma possível implantação do embrião. A progesterona e o estrógeno secretado pelo corpo lúteo tem como função manter essas modificações estrogênicas, essas modificações na fase proliferativa. Como nós já falamos, caso não haja fecundação, esses dois hormônios, progesterona e estrógeno, param de ser liberados e aí ocorre a menstruação. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Curtam nossa página, compartilhem, se inscrevam no canal e divulguem. O mais importante, continuem os estudos que vocês serão recompensados. Muito obrigado e até a próxima.